Olá pessoal da contabilidade no Brasil, aqui é Arthur Gonçalves para tirar dúvidas. Esse é o nosso momento Tira Dúvidas. Vocês nos enviam um e-mail e nós temos o prazer de fazer esses vídeos aqui, tirando as dúvidas de vocês. E neste vídeo nós vamos responder a dúvida de um aluno, perguntando a diferença entre empresário individual, entre empresa limitada, SA, MEI, sociedade simples. Qual que é a diferença? E ele ainda pergunta no e-mail, olha, mas e a questão, quem escolhe? Se é o empresário ou se é o próprio contador que escolhe em qual local, em qual tipo de empresa se enquadrar esse empresário que está lá, esse empreendedor que está lá querendo começar a empreender o seu novo negócio. Então a gente vai tirar essa dúvida aqui para você em cada situação e as suas diferenças. Ok? Vamos lá? Então é o seguinte, vamos começar logo com o empresário individual. Isso é bem antigo, o empresário individual era muito utilizado na década de 80, começo de 90, era muito utilizado mesmo, tá? Como funciona? Eu, Arthur, quero abrir uma empresa, vamos falar bem lá atrás, né? Eu quero abrir uma lanchonete, uma mercearia, e aí eu quero abrir essa empresa, eu chego no contador, o contador vai, beleza, vamos abrir então. Chegava lá e fazia o requerimento de empresário na junta comercial, e eu agora tinha a possibilidade de ter a minha empresa. Qual que é a situação que tem? O empresário individual, ele não tem natureza jurídica, não tem personalidade jurídica, é uma empresa sem personalidade jurídica. O que isso significa? Significa dizer que não é eventual quebra dessa empresa, né? Quebra, ela se torna insolvente, essa empresa quebrou, os credores dela conseguem acessar, inclusive, o patrimônio do sócio. Como assim, Arthur? Significa dizer o seguinte, a empresa ficou insolvente, o fornecedor consegue acessar o patrimônio sócio, carro, casa, todas as situações. Então, ele tem muita fragilidade nesse sentido. Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que independe de sócio. Eu posso chegar e começar sozinho a minha empresa. Independe de sócio. E a desvantagem é que o seu patrimônio social fica acessível numa eventual insolvência da empresa. Legal? Isso era muito comum na década de 80 e 90. Vamos ver para frente? Vamos lá? Qual que é a outra situação? A outra situação que a gente tem é a sociedade empresária limitada. Essa sim, sem dúvida nenhuma, é o tipo de empresa mais utilizada no Brasil, tá? Não são as maiores empresas. As maiores empresas são as SAs, é claro. Mas a maior quantidade de empresas que a gente tem é as limitadas. É o que mais tem. Mas qual que é o requisito básico para a empresa limitada? Uma empresa limitada tem que ter no mínimo 2 sócios. Então tem que ter 2 pessoas nessa empresa. Posso ter mais do que 2? Sim, pode ter muito mais do que 2. Mas no mínimo tem que ter 2 sócios, tá? Detalhe, agora o empresário não responde mais com seus bens numa eventual insolvência da empresa, numa eventual quebra dessa empresa. Ele responde somente com a proporção das suas cotas. Suponhamos que sejam 2 pessoas, cada um tem 50% das cotas, ele responde só com 50% das suas cotas. E detalhe, só dentro do seu patrimônio líquido. É o patrimônio da empresa que responde aos credores e não o patrimônio dos sócios. Legal? Qual que é a vantagem? O patrimônio está assegurado, ou seja, o patrimônio pessoal do sócio está assegurado, e a desvantagem é que precisa de um sócio, tá? Eu preciso me envolver com uma segunda pessoa ou uma outra pessoa jurídica, né? Não precisa ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica para fazer uma limitada também, mas eu preciso me envolver com outra pessoa. Isso pode ser uma desvantagem dependendo da pessoa. Legal? Vamos ver a próxima. E a Eireli? A Eireli é mais nova, começou em 2011, tá? A Eireli veio unir os 2 mundos. Quais são esses mundos? O mundo do empresário individual e o mundo da limitada. Como assim, professor? O mundo dos 2, como foi unido? Foi unido o seguinte, pegou o melhor do empresário individual com o melhor da empresa limitada. O que é isso? Ele pegou o melhor do empresário individual. O quê? Não precisar de um novo sócio. Ele sozinho consegue ter uma empresa. Legal. E pegou o melhor da limitada. Não se acessa o patrimônio do sócio através dessa empresa. Então a Eireli é isso, tá? A Eireli ela tem responsabilidade limitada, mas com apenas uma pessoa. Então eu tenho responsabilidade limitada com apenas uma pessoa. Vamos lá, quais são os detalhes que a gente precisa saber de maneira categórica? Primeira coisa, eu não posso ter mais do que uma empresa Eireli, tá? Eu posso ser sócio de várias empresas, mas eu só posso ter uma empresa Eireli. Isso é fato. O empresário individual também ele não pode ter mais do que uma empresa individual. Ele só pode ter uma. Mas a Eireli também, só uma empresa Eireli. Ok? Legal. Segunda situação, e é o que mais falado, né? Segunda situação. O capital social dessa empresa tem que ser no mínimo de 100 salários mínimos vigentes na época do contrato social. Então, um empresário Eireli, a empresa Eireli, tem que ter no mínimo um capital social de 100 salários mínimos.
Legal? Sempre assim. E a detalhe, né? Que a gente pode falar também é o seguinte, por exemplo, mas eu tenho que ter lá 6 salários mínimos, pegar em dinheiro, em pecúnia, né? Não necessariamente. Eu posso fazer também imobilizado, eu posso colocar veículo, eu posso colocar terreno, eu posso colocar imóvel, eu posso colocar o que estiver à minha disposição. Não necessariamente tem que ser dinheiro, não tem que ir para o caixa, né? Contabilmente falando, não necessariamente tem que ir para o caixa. Se for para o imobilizado, também serve como capital social, ok? Vamos falar da SA? As empresas SA, as maiores, né? As empresas que a gente tem aí, geralmente quando a gente pensa em empresa SA, a gente está lembrando das empresas da Bolsa de Valores. A gente vai ver que não é bem assim, não é só essas empresas, tá? Então vamos lá. A constituição da empresa não está ligada a nenhum nome específico de um sócio. Por exemplo, não é o Arthur com o fulano ou o Arthur com 1 milhão de pessoas. Não tem. A figura da pessoa, ela não é o importante. E porque eu sou dono apenas de frações da empresa e não de cotas. Eu não sou cotista mais da empresa. Eu não estou no meu contrato social. Na SA, eu não estou dentro de um contrato social. Eu consigo comercializar as ações em um mercado separado. Por exemplo, imagine você, se eu tenho uma empresa com 4 sócios, certo? 4 sócios, limitado, vamos pensar na empresa limitada. Eu tenho uma empresa com 4 sócios e um sócio decide sair. Não, eu quero sair, eu não quero mais. E os outros 3 sócios, eu e mais 2, decidimos comprar a parte dele. Legal? Tranquilo até aí? Beleza. É possível, não é? Ele decidiu vender, nós decidimos comprar, tranquilo. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, numa empresa limitada, eu tenho que fazer um novo contrato social, com a retirada daquele sócio e a repactuação das cotas da empresa, aumentando proporcionalmente para cada sócio que ficou. Legal? E na empresa SA? Eu vou comercializar por minha conta própria, dentro do balcão, sem problema nenhum, sem passar por contrato social, sem esse custo, porque é um custo. Ok? Então é bem tranquilo isso também. Um detalhe, nem toda empresa SA é de capital aberto. Eu posso ter uma empresa SA de capital fechado. Significa dizer que ele não é transacionado na Bolsa de Valores. Tá? Então ele é uma empresa SA de capital fechado. Eu tenho uma empresa sociedade anônima. Os sócios, eles não aparecem da mesma forma, mas não está listado em bolsa. Isso é importante, tá? Vamos lá, e a sociedade simples? Sociedade simples é aquela atividade, a empresa que está com a atividade intimamente ligada à capacidade dos seus sócios, à exploração do serviço dos próprios sócios. Vamos pensar, 2 dentistas se juntam, abrem um consultório odontológico e vão trabalhar. 2 psicólogas se juntam, montam um consultório e vão trabalhar. Elas são uma empresa, elas se exploram, elas trabalham junto. Mas imagine agora, nesse exemplo que a gente está dando, que esses sócios, né, eles começam a crescer, a empresa começa a crescer, seja um consultório odontológico ou as psicólogos começam a crescer e eles decidem contratar novos profissionais. Vamos lá, vamos falar do dentista. O dentista contrata novos dentistas e a psicóloga contrata novos psicólogos. Agora eu tenho a figura de um psicólogo contratando um psicólogo para trabalhar para ela. Eu tenho a figura de um dentista contratando um dentista para trabalhar para ele. Aí eu já saio da figura da sociedade simples e eu tenho que me tornar uma empresa limitada, porque eu não estou mais explorando apenas a atividade do sócio, apenas o serviço do sócio, mas sim eu já tenho uma empresa com exploração de mão de obra, com toda uma empresa caracterizada de serviços normalmente, já deixa de ser uma empresa simples, tá? Vamos lá, vamos mais. E o MEI? O MEI é muito conhecido hoje em dia, né? Todo mundo conhece o MEI, o microempreendedor individual. O que é a situação? A partir de 2019, o MEI ele tem um teto, né, de R$81 mil. Ultrapassou R$81 mil, ele tem que sair do MEI, do microempreendedor individual. Detalhe, tá? Aí ele vai passar para o Simples Nacional. Detalhe, tem muita gente que fala assim, o MEI não pode passar de R$81 mil. Isso não é verdade. Não é que o MEI não pode passar de R$81 mil. A verdade é a seguinte, o MEI é um local transitório. O governo trouxe para empresários, microempreendedores que não eram legalizados, uma possibilidade de se legalizarem. Mas crescendo, ele vai sair do MEI, do regime do MEI, e vai para outros regimes, a empresa crescendo. Essa é a função do MEI. Tá? Então ela não é uma situação que a empresa vai ficar lá o resto da vida. A função dela é realmente transitória. Mas ultrapassou R$81 mil no ano, ele vai ter que sair do MEI e vai para uma outra situação. Tá? Aí vai ter que pegar sócio, por limitada e tudo mais. Diferentemente do que as pessoas pensam, não são todas as atividades que se qualificam para ser microempreendedor individual, tá? Tem que analisar qual a atividade permitida para o MEI, ok? Então é isso, pessoal. Esse é mais um vídeo e a gente volta logo logo com mais um Tira Dúvidas para você. Forte abraço, fique com Deus e até mais!